Então, o que nós vimos na aula passada, né? A gente viu a inserção do personagem, a gente viu a questão do personagem sendo modelado, e depois utilizamos o mixamo, né? Tá? Então, agora eu vou abrir um outro projeto, a gente vai utilizar o código do outro projeto como base, e fazer ele pular, vai colocar a parte de colisão e tudo mais, tá? Vamos ver a parte de colisão já. Então, vamos pôr aqui em componente, LibreObject, aliás, 3D, vamos colocar aqui um cubo, tá? Vamos voltar aqui na cena, vamos colocar esse cubo à frente dele, tá? Vamos executar e o que acontece, né? Olha lá, ele bate no cubo, mas não tem nenhuma interferência aqui, né? Agora, no cubo aqui, nós vamos adicionar, né, o rigid body. Então, a gente vai lá na parte de física, tá? E vamos colocar aqui um rigid body, tá? Ele já tem um box collider. Olha lá, já começa a empurrar. Agora, só que o meu personagem, por causa da interação na física, mexeu nos ângulos do personagem, tá? Então, vamos mudar isso, né? Então, ele inclina meu personagem, aí ele fica perdido aqui, tá? Então, vamos aqui no Model. Vamos aqui, Animator. O ritmo vai estar aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Constraint, né? Restrições, ok? Então, eu vou congelar a rotação dele, ó, tá? Bom, aí, tá vendo? Ó, não interfere no personagem, né? E dessa forma, ele não vai ficar estranho, tá? Então, e a gente pode fazer o seguinte também, né? Vamos aqui na questão da massa, né? Vamos pegar o cubo. A massa está 1 aqui, eu vou colocar 0,005, bem, né, na realidade. Pode ver que eu levo com mais facilidade, tá vendo? Então, o peso, né? Então, eu estou levando com mais facilidade o objeto, tá? Ok? Então, aqui, vamos salvar. Então, aquele cuidado que eu falei, né? A relação das massas para você ter algo próximo da realidade, tá? E agora, vou pegar outro exemplo, vamos implementar mais algumas coisas aqui, tá? Então, vou dar referência no projeto. Vou pegar só o código mesmo, não vou abrir para ficar pesado. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer esse personagem pular, tá? Então, primeira questão, então, ó, para o pulo, eu vou criar uma variável, tá? Pessoal, pode interromper a qualquer momento, tá? Então, eu vou criar uma variável, vou abrir aqui
o Visual Studio. Vou criar uma variável chamada pulo, que ela vai ser, em alguns momentos, falsa, né? Ou seja, ele não pulou ainda, e verdadeira, quando ele pula, para eu não ter que deixar ele pular no ar, tá? A gente vai usar uma tecla para disparar o pulo. Então, vai esperar ele carregar. Então, preciso desse controle, tá? Eu vou usar a barra de espaço para ele pular. Então, se eu apertar a barra uma vez, ele vai pular e eu tenho que impedir dele apertar a segunda vez no ar. Quer dizer, ele pode até apertar, mas não vai ter efeito, tá? Só pode ter efeito depois que ele voltar para o chão. Então, por isso que eu estou criando essa variável e ela é booleana, né? Ela vai ser verdadeira ou falsa, tá? Verdadeira enquanto ele tiver, quando ele pular, e falsa quando ele estiver no chão, indicando que ele ainda não pulou. Só a primeira vez que ele é lento, que ele coloca na memória, depois é mais rápido. Então, vamos usar logo aqui em cima, nas variáveis, né? Então, tá, private bool pulo igual a false, né? Então, a variável booleana, bool, né? É a variável que pode assumir só valores verdadeiros e falsos, tá? Então, aqui é para gerenciar o pulo, tá? Ok? Então, além disso, né? Nós vamos precisar, tá? Vamos pegar a parte do pulo. Então, eu não sei se a gente não mixamos, criamos o pulo. Eu acho que não. Mas por enquanto vou utilizar o correndo mesmo, tá? Então, vamos vir aqui. Aqui ele dá o controle de tecla aqui, a parte do pulo, tá? Ok? Vou deixar o running aqui, porque eu lembro que eu não importei o pulo, depois eu importo, tá? Então, e aqui a gente vai ter que acessar a parte do rigid dele, tá? E tem esse jump force aqui, que é a força pulo aqui. Então, eu vou pegar esse jump force. Cadê isso aqui? A força do pulo, tá? Eu vou mudar para português mesmo, para ficar melhor. Então, a força do pulo aqui, tá? Força, pulo. Ok? E aqui, o que acontece? Tá? Ele tem aqui um Rigid Body Animator Rigid. Ele faz o quê? Ele pega a referência do Rigid Body. O Rigid Body é o componente de física do personagem, tá? Então, a gente vai criar essa variável. Então, precisa aqui, ó, criar. Então, vamos criar essa variável. Okay? Então, como a física está no Rigid Body, eu vou criar essa variável Animator Rigid, tá? E talvez eu mude o nome dela se vocês não coloquei no
dependendo do componente onde eu coloquei, tá? Então, é aqui que você declara, e agora a referência, né? A referência está aqui, ó. Tá? Então, vamos lá pegar a mesma coisa do Animator, né? Eu tenho que referenciar o Animator para poder gerenciar a animação, e eu tenho que obter o Rigid Bunny para gerenciar isso também, tá? Então, aqui, ó, associa Rigid Bunny, tá? Com variável, tá? Vamos ver agora onde eu coloquei isso, tá? Então, vamos ver aqui no model. O meu Rigid Bunny não está no model, tá vendo? O Rigid Bunny eu coloquei aqui no player. Vamos ver se funciona no player aqui. Se não funcionar, eu coloco no model. Então, ele não está aqui no model, ele está no player. Tá? Ok? Então, eu estou obtendo a referência disso para poder aplicar uma força. Tá? E aqui embaixo, né? Aqui, força pulo. Então, aqui eu vou aplicar o quê? Uma força, tá? E essa força aqui é XYZ. Então, eu estou aplicando em Y, então ele vai pular. Tá? Então, se eu apertar... Esse aqui, o Get Button Down, é um constante jump que diz respeito à barra de espaço. Tá? E, então, se eu apertei a barra de espaço e ele não pulou, então o pulo é verdadeiro, ele está pulando, e vou disparar correndo, porque eu acho que eu não salvei o jump. Tá? E vou aplicar essa força. Tá? Vamos ver o que ocorre aqui. Então, vindo aqui. Ah, pulou, tá vendo? Só pulou uma vez porque o pulo ficou verdadeiro e tem que voltar a ser falso. Tá? Então tá pulando uma única vez por conta disso, ó. O pulo é falso, então apertei a barra de espaço, ele pulou, só que ele desceu. O pulo é verdadeiro, então eu não consigo pular mais porque o pulo tem que voltar a ser falso. Tá? E quando o pulo volta a ser falso? Quando ele toca o chão. Aqui, tá? Então, agora tem meu plano aqui, ó. Esse meu plano eu vou dar F2, vou chamá-lo de chão, tá? Ok? E agora vamos fazer essa questão, né? Tá? Agora vem a parte qual? A parte de identificação de colisão, tá? Para eu saber se ele colidiu com o chão. Então, voltando aqui no nosso exemplo, que nós já vimos a parte de colisão, tá? Então, daqui a pouco eu passo esse código atualizado para vocês, tá? Mas cuidado na hora de colocar, né? Aqui é o fim do update, né? Então pode até marcar para vocês não confundirem, que a colisão ela é um código a mais, né? Tá? Bom, pesquisa. Então vamos lá. Aqui é a parte de pontuação. Só tirar o cubo aqui, só para a gente ver o que a gente faz a pontuação. Tá? Então olha só. O onCollision Enter é um código que é associado quando o objeto colide. No caso aqui, eu estou no personagem, né? Então, esse personagem colidir com algo, tá? Aqui eu pego o nome do objeto, então, assim, call, eu vou mudar aqui, deixa eu ver, a variável, vou chamar call, chamar de colisão. Info colisão, tá? Melhor aqui. Info colisão. Então, a info colisão
ela traz informações relativas à colisão, tá? Então, só para ficar melhor para compreender. Então, infocolisão. Tá? Então, eu vou tirar, não precisa disso. Infocolisão. Tá? Então, vou só separar um pouquinho aqui para ficar tudo numa linha só. Tá? Então, como que funciona, né, a questão da colisão? Tá? Então, eu preciso, né, utilizar esse método aqui, o on-collision enter, né? Tem três tipos de colisão, né? Colisão na entrada, que é esse, né, que é o enter. A colisão quando ele ainda está no objeto e a colisão quando ele sai do objeto, tá? Então, e quando a colisão ocorre, tá? Então, eu vou ilustrar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui mais pertinho. Mudei o chão sem querer. Vou pegar o cubo aqui, ó. Vou colocar o cubo aqui pertinho, tá? E vou só dar um risquinho aqui só para ilustrar, para ficar mais compreensível, tá? O que acontece? Tá? Então, tirar só isso aqui que eu preciso. Então, vamos compreender como é que o Unity consegue indicar essa colisão, tá? Vou pegar parte do código aqui também, justamente isso. Como é que eu vou recortar isso? Então, aqui ao lado, ó. Então, o que acontece? Quando ele colide aqui, ó, então, vai colocar uma observação, né? Vamos supor que aqui está colidindo, né? Então, quando ocorrer a colisão do método com collision enter será executado e a variável info colisão contém, vou aumentar aqui, contém informações da colisão, tá? E, então, quando isso ocorre, né, ocorrendo, ele faz o quê? Tá? Ele vai, tá, muito, ele vai pegar essa colisão e vai justamente
vai executar isso, tá? E as informações de colisão estarão aqui, né? Tá? Ele traz a informação de colisão aqui. Então, quem é responsável por isso é essa classe aqui, ó. Então, essa classe, ela vai trazer essas informações aqui, ó. Então, essa classe traz essas informações de colisão, tá? E aí, a partir disso, eu posso perguntar, né? Se infocolisão gameObject.name, isso aqui traz o objeto com o qual ele colidiu, se foi igual a chão, ou se infocolisão.gameObject.name for igual a cubo, o pulo é falso, tá? E aí ele fica parado, ok? E se o infocolisão gameObject.name contém a palavra cubo, então ele destrói com quem ele colidiu, tá? Então, eu não preciso chamar a colisão. O fato do personagem colidir já ativa, né? Tá aqui, ó. Guarde essas imagenzinhas aí, ó. Também vou guardar. Ação colisão. Tá? Então, vamos lá ver a execução. Vai dar certo. Não pode esquecer de renomear para chão ali, né? Então, vamos ver se ele está pulando. Pulou. Tá. Tem que pular outra vez. Deixa eu arrumar aqui. Pulou uma vez só. Tá? Então, vamos corrigir isso. Tá? O cubo aqui. Pulo é falso. Ele está parado. Vamos ver o que não deu certo aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver. Pulei. Com que valor que o pulo começa? O pulo é falso. Ok. Update. Correndo. Ok. Eu não estou pulando. O pulo é verdadeiro. Aperto aqui. Ah, tá certo, tá certo. Faltou a. Apertei aqui. Correto. Pulo é verdadeiro. Colisão. Se eu colidir com o chão ou com o cubo, o pulo é falso. Por que que... Tá, deixa eu ver. Alguma referência aqui no objeto. Ok. Pulei. Nossa, tá. Encontro o cubo. O cubo vai ficar desaparecer, né? Vamos arrumar isso.
Vou ter que resolver, não sei porque está dando problema. Vamos. Primeira coisa é a colisão não está ocorrendo, me parece, tá? Vamos colocar aqui. Vou colocar uma mensagem aqui, ó. Isso aqui você vai colocar mensagem no console, tá? Debug.log colidiu. Vamos executar agora. Ah, está reclamando de uma string aqui. Tá? Está reclamando de uma string aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que está meu idle aqui? Ah, está com I maiúsculo, tá? Ok. Aqui não está. Ainda tem um erro aqui. Vamos lá. Colidiu. Colidiu. Então tá identificando que colidiu. Olha lá, desapareceu. Tá certo, era esse erro. Agora ele pula. Ah, agora tá correto. Então foi a string com o nome errado. Tá? Tava. Ok? Então, resolvido. Então, esse comando que eu coloquei aqui, né, debug.log, ele manda uma mensagem para o console, né? Então, dá para a gente fazer algumas verificações aqui, tá? Então, tá funcionando. Ah, eu quero que ele pule mais alto. Então, vamos aumentar isso aqui para 10, tá? Ok? Vamos ver isso. Então, olha lá. Vou manter 5 aqui, tá? E vou fazer uma coisinha aqui. Que ele tirou o... Vou colocar um outro cubo, tá? Só que eu vou mudar o nome dele, só para vocês poderem ver. Então, vou criar um novo cubo. Vou colocar o número errado aqui. Vou criar um novo cubo. Vou colocar aqui na frente. Só que aqui vou mudar o nome dele aqui, tá? Teste. Senão, se ele continuar com esse nome, ele vai ser destruído, tá? Então, meu pulo ainda não é... Deixa eu ver. Fiquei em cima, tá vendo? Então, como ele tem um nome diferente, então não vou remover, eu só vou remover quem se chamar cubo, né? Tá? Então, outra coisa que você pode fazer aqui é o quê, né? Vou colocar mais um aqui. Então, vou chamar de teste aqui também, certo? Então, esse primeiro, como chama cubo, eu consigo remover, tá? E agora, vou chegar aqui. Aqui é o seguinte, né? Ele não pula novamente porque ele não está no chão, né? Tá? Então, vamos chamar isso aqui de escada, né? Tá? Escada. Tem aqui também escada. Tá? Então, aqui no código, tá? Vamos lá aqui, ó. Aí vai poder pular, etc.
ele colidir, ele para o pulo se ele colidir com o chão ou a escada, tá? Ok? Então, colidir com o chão ou a escada, então esse cubo aqui ele tira, aqui eu pulo, então, ó, tô conseguindo subir a escada, né? Tá? Não, ó, um pouquinho. Ok? Então, só para mostrar como é que faz para ele utilizar isso como escada, né? Eu posso até a gente posso até transformar isso numa plataforma mesmo, né? Tá, também ele cai, tá? Então dá para transformar isso numa plataforma. Bom, o próximo passo nosso agora vai ser colocar um texto aqui, tá? Então, vamos lá, tá? Então, vou colocar um texto para contabilizar quando ele pegar alguma coisa, tá? Então, para isso, dentro do meu exemplo aqui, vou colocar aqui uma variável, eu preciso de duas variáveis, tá? Então, vamos lá. As duas variáveis, né? Então, aqui vai ser gerencia pontuação, tá? Então, eu preciso de uma variável chamada pontos, tá? E eu preciso também de uma classe, de uma inclusão de uma classe aqui específica para eu poder gerenciar a parte de texto, que é essa using aqui a engine UI, que é a interface com o usuário, tá? Para eu poder manipular texto, tá? Então, e texto pontos, para mostrar o texto, tá? E eu tenho que vir aqui no meu projeto, tá? Então, vamos aqui na cena, e aqui tem dois passos aqui, tá? A gente vai vir aqui, ó, Game Object, vai colocar, a gente vai na UI aqui, vai colocar um canvas, tá? Deixa eu ver aqui. Esse canvas aqui é a área de textual, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, dentro desse canvas, vou colocar vou lá na UI, vou colocar um texto aqui, ó. Vamos ver onde ele colocou, tá aqui, ó. Agora aqui eu vou colocar bem no cantinho, na realidade. Vira aqui. Se eu consigo mudar o tamanho desse canvas aqui. Não, não consigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está aparecendo o texto. Apareceu aqui embaixo, tá? Então, vou pegar esse texto e vou estar mudando. Deixa eu colocar a câmera aqui.
câmera está aqui, mas eu quero em relação ao que eu não consigo ver. Então, aqui, ó, vai ter que ser dessa forma mesmo. Tá? Tem uma relação meio estranha aqui com... Então, estou posicionando. Tá? Vou colocar aqui no cantinho aqui. Vou executar para ver. É que eu mexi a câmera ali, né? Então, essa câmera aqui e vamos pegar esse texto e vamos subir esse texto, tá? Então, fica meio estranho, mas ele não engloba todo o... Eu vou ter que fazer assim, mexer lá para colocar aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar pontos, 3.0, começa com 0, tá? Então, na hora que você executar isso, ponto 0, tá? Agora, o que acontece? Vamos vir aqui, né? Então, você tem que associar esse ponto com a variável. Tá? Então, aqui, ó, associa texto com variável para poder atualizar a pontuação. Tá? Então, aqui, ó. Agora eu só vou mudar o nome, né? Porque lá não está texto os pontos, né? Então, vou vir aqui, F2, texto, pontos, tá? Melhor, né? Ficar pontuação, acho que também. Pontuação. É melhor, texto de pontos, né? Texto, pontos, tá? Então, tem que nomear aqui para que ele faça referência e guarde isso dentro dessa variável, tá? Aí eu posso colocar textos pontos mais pontos e pontos começam com 0, tá? Então, e agora vamos atualizar isso, né? Quando ele pegar aqui, por exemplo, né? Quando ele colidir aqui, quando ele pegar um cubo aqui, eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, né? Vamos vir aqui, vou fazer pontos mais igual a 10, tá? Então, incrementei pontos aqui, né? Pontuação para colisão com cubo, tá? Então, aqui, atualiza a pontuação, tá? E aqui ele mostra a pontuação. Então, vamos lá, vamos executar isso. Tá, ele tá logo de cara aqui, né? Então, ó, pegou 10 lá, tá vendo? 10. Eu vou colocar outros cubos aqui. Vou colocar ele mais para cá, na realidade. Tá? Dá um giro aqui. E aí é o seguinte, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vou copiar, tá? Vou colocar um aqui, vou dar um Ctrl+V e vou, por exemplo, colocar outro aqui, tá? Todos eles têm o nome, tem a palavra cubo aqui, né? Tá? Então, eu vou pelo contém, então não preciso ficar fazendo um para cada um, né? Tá? Então, olha só. 10, 20 e 30. Vou salvar isso. Tá? Então,
repetindo, né? Eu utilizei, eu fui aqui no, na UI, né? User Interface, eu coloquei no Canvas, tá? Porque você tem que colocar tudo relativo à mensagem vai no Canvas. Depois, dentro do Canvas, eu coloquei um texto, tá? E para que a gente possa referenciar isso, né? Uma variável para poder alterar, eu preciso colocar esse using aqui, que é relativo às ferramentas de interface com o usuário, né? Esse UI aqui é User Interface, tá? Aí eu criei a variável texto pontos do tipo text, tá? Cria uma variável pontos igual a zero, tá? Quando ele inicia, esse código aqui só ocorre uma vez, né? Eu venho aqui, uso o GameObject.find, encontro a referência de texto pontos que está no Unity e pego o componente text, tá? E aqui coloquei a primeira atualização, que é o valor zero, tá? E depois, quando houver colisão, eu vejo se ele colidiu com o cubo, né? Se contém a palavra cubo, e eu faço essa pontuação aqui, tá? Vou só implementar uma coisinha aqui, um pouquinho diferente. Diferente não, basicamente igual, né? Mas vamos lá, só para colocar pontos distintos, né? Eu vou aqui em Object, vou colocar uma esfera agora, tá? Professor, depois você vai colocar o código aqui no chat? Espera um pouquinho, eu não estou fazendo meu som. Pode falar? Depois você vai colocar o código no chat? Vou colocar assim, vou compactar e já coloco, tá? Só vou concluir aqui e já coloco, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Então, ó, coloquei esfera para quê? Para mostrar como que eu faço para colocar uma pontuação diferente, né? Então, vamos lá. Então, aqui está a esfera, tá? Então, quando ele pegar uma esfera, eu vou colocar um ponto diferente. Então, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. Copiar todo. Então, isso aqui colide com o cubo, né? O que eu fizer agora? Eu vou pegar essa palavrinha, que é a palavrinha, ó, maiúsculo, minúsculo, tem que ser idêntico, tá? Então, se ele colidir agora com algo que contém a palavra esfera, então ele vai ganhar agora 30 pontos, tá? Ok? Então, para a gente poder colocar pontuação diferente, né? Tá? Então, olha lá, aqui ele ganha 10, aqui ele ganha 10, e agora vai pegar a esfera, tá? Você viu que já aumentou, tá? Ok? Eu vou agora compactar isso aqui e deixar para vocês, tá? Deixa eu salvar certinho aqui. Para isso, eu vou ter que fechar o Unity, porque ele trava a pasta, tá? Então, fechar o Unity aqui. Fazer isso, já deixo com vocês aqui. Só um instante.
Então, dica na hora de fazer o backup, tá? Você tem que fechar o Unity, tá? Porque ele trava a pasta, ok? Então, tá com o new projeto, deixar assim mesmo. Gerar como zip, tá? Vou chamar de aula 1. Aí vai gerar um new zip, tá? Desculpa, um new project. Tem alguma coisa que ainda, peraí, que ó, ele reclamou aqui, tá vendo? Fechar. Tem alguma coisa. Não fechou a instância, parece completa. Ah, tá, por causa do. Aqui, ó. Por causa justamente do Android do Visual Studio, tá? Então, tá vendo? Não deixou ele. Não vai adicionar todos. Agora vai dar certo. Então, fecha o Visual Studio e fecha o Unity, tá? Aqui, ó, move, movimento, né? Colisão e pontuação, tá? Então, se não fechar, né, o Visual Studio, não fechar o Unity, ele trava o arquivo, aquele arquivo travado não entra no arquivo zip, aí não vai dar certo quando você abrir, né? Tá faltando um arquivo. E aqui tá indo tudo, aqui vai o modelo 3D, vai a animação. E a ideia é que vocês tenham esse exemplo como template e também a questão do vídeo das aulas, né? Tá? Assistam os vídeos, né? Então, com isso que nós temos aqui, a gente já tem algumas coisas interessantes. Vou colocar isso aqui agora. Aqui, ó. Tá aí o arquivinho para vocês poderem utilizar como referência, tá? Vou baixar a lista de presença aqui já. Então, vou pedir para vocês baixarem e abrirem esse projeto, tá? Testa, por favor, se está certinho. Daqui a pouco eu compartilho a tela outra vez, tá? Estou abrindo novamente o projeto.
Só um instantinho, pessoal. Estou fazendo os testes aqui. Já retorno, tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui o que eu estou tentando fazer, tá? Então, eu vou repetir aqui o processo, compartilhar minha tela, tá? Vou fazer aqui do zero de novo. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou aqui agora, vou criar um terreno, tá? Então, eu vou ver no GameObject, vou aqui em 3D e vou colocar um terreno, ó, tá? Esse terreno, como é que ele funciona? Vou só movimentar ele aqui. É enorme o terreno. Não. Vou colocar ele aqui e vou lá no personagem. Então, como é que funciona esse terreno aqui, tá? Ok. Vou pegar o plano. Não, deixa o plano aqui. Vou passar esse plano aqui para que não apareça. Vamos lá, ver se vai dar certo aqui. Então, aqui eu tenho um terreno, tá vendo? Vou ver como é que tira esse quadriculado aqui. Então, o que acontece com esse terreno aqui? Tá? Vou tentar colocar uma textura nele. Aqui não dá. Então, vou selecionar aqui terreno. Tá? E vamos ver aqui. Vou vir aqui, clique para acertar a altura. Na verdade, eu quero aqui é o brush. Ver o que acontece com isso. Não consegui colocar a textura aqui. Tem dois terrenos aqui. Deixa eu tirar aqui. Deleto. Deleto. Vamos colocar o terreno novamente agora. Então, coloquei o terreno. Novamente aqui. Então, cadê você? Terreno. Tá. Eu estou nascendo, né? Então, vou mudar a posição desse terreno.
Está muito grande também. Se eu consigo melhorar. E vou lá no personagem aqui. Pegar o chão. Deixa o chão por enquanto assim para eu ter ideia. Então, se eu fizer isso, vamos fazer ele andar mais rápido. Tá? Não vem mexendo, vai demorar para carregar o. Assim mesmo. Não demora tanto para chegar lá também. Aqui é meu terreno, tá? Então, ele está abaixo do. Então, vamos lá. Vou pegar o terreno e vou subir. Isso. Ok. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Essa é a questão da cor, da luz aqui. A luz está. Melhorar essa questão da luz aqui. Parece que melhorou um pouco. Deixa eu ver a execução. Vamos ver se eu consigo colocar. Esse terreno com a vantagem dele, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu venho no terreno aqui. E aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar montanhas aqui, ó. Vou ter que vir aqui a altura. Ó, pente textura. Então, agora não deu certo. A altura aqui. Vamos colocar a altura 10. Tá? Aqui vou. E não fez. Agora não tá dando certo. Acabei de fazer terreno. Eu quero criar uma montanha aqui. Ah, tá. Vamos lá. Vou criar o new brush aqui. Vou pegar aqui. Era para colocar uma montanha aqui. Por quê? Create. Não está funcionando. Vou voltar de novo aqui. Vou deletar. Vou criar de novo um terreno. O terreno está aqui. Puxar ele para cá. Vamos ver a dimensão dele aqui. Detail. Está muito aqui. Vamos colocar 500 por 500. 500 aqui. Tá? Resolução aqui. Vou colocar 256. Ok, vamos ver se eu consigo fazer o desenho agora. Então, eu tenho um pente. Modelo new aqui. Não, infelizmente, está dando algum pente textura.
não estou conseguindo ver aqui. Então, eu não estou conseguindo colocar a textura ali. Certa altura. Começou a acontecer algo aqui. Então, olha só. Eu estou não consegui. Agora eu vou deixar mais leve isso, ó, mais arredondado. Esse smooth aqui. Então, ó, pode colocar montanhas aqui. E onde eu errei aqui? Tá. Raiz e aqui. É isso mesmo, tá? Então, aqui eu coloco montanhas. E aí você pode, por exemplo, definir a altura aqui, né? Pode abaixar a altura deles, ó. Abaixando a altura. É que eu estou fazendo no zoom aqui, né? Tá vendo? Ok. A altura aqui é 10, né? Posso colocar aqui 5, por exemplo. Tá? Então, e agora vamos colocar o personagem aqui, ó. Vai estar embaixo do terreno. Vamos baixar o terreno aqui. Então, e vou levar ele para lá também, para ficar mais perto do personagem. Então, vamos lá. Então, olha só. Ok? Eu só não estou conseguindo pintar esse terreno aqui. Mudou um pouco a forma como eles trabalham. A parte de configuração aqui. Eu dou um new brush aqui. Ó, eu escolho, por exemplo, por isso daqui, ó. Textura. Essa textura não vem para cá. Aqui é a forma como você cria, tá vendo? Então, vou vir aqui na cena. Então, é o tipo da textura. Tá vendo? Conforme o tipo, ó. Eu quero pintar isso. Eu não estou conseguindo pintar. Não vem aqui, aqui. Era para essa textura aparecer aqui. Vou dar um new de novo para ver. Vamos lá. Venho aqui. Ó, new. Vou dar isso daqui para ver.
Ele veio para cá. Vamos ver uma coisa aqui. Será que essa... Vamos ver. Aqui eu acho que é o tipo, né? New. Vem aqui. Não, não fica verde. Não, a versão que eu trabalhava era diferente. Eu não consigo colocar isso. Ah, o brush 25, que é o tamanho do brush, opacidade, vamos colocar 10. Então não estou conseguindo pintar isso daqui. Deixa eu ver onde que era isso. Mudou, infelizmente. Ou felizmente, né? Tá. Então eu preciso aqui do new brush. Tá. Material, então. Não é o brush. Esse não é transparente, é X. Light, map, colisão, não é? Geralmente coloco na configuração. Aqui é o material, parece que... Mas parece que não fazer efeito. Que é o tamanho da o brush, tá vendo? Ó, o tamanho. Vou aumentar aqui. A cor não estou conseguindo. Por qual caminho é aqui? Aqui é para colocar árvores. Cores também não está funcionando como eu imaginava. É só a questão da cor aqui. Por que a gente não consegue colocar cor aqui? Está muito grande aqui, ó. Então, o shift ele tira. Então, eu novamente não consigo acessar a textura. Deixa eu ver por que aqui. Aqui. Vamos só resolver isso. Aqui mudou nessa versão a parte de textura, então a gente vamos aplicar, né? Uma textura, habilitando. Eu não achei ver se é do mesmo modelo, mesma versão. Tá vendo? Ó, pra gente pintar assim.
Olha lá o que ele diz aqui. Habilitando textura, né? Vou aqui no pincel, não tem nada associado, Edit Study Button. E onde é o Study Button? Então, desculpa, eu cliquei outra coisa aqui. Então, eu estou no pincel, mas não tem o Study Button aqui. Não deixa eu colocar aqui. É para brush, não tem a ver com adicionar componente. Deixa eu ver se tem textura aqui, né? Render, câmera. Animator. Ok. Então, adicionar componente. Bom, não estou encontrando aqui. Ele fala, não está atualizado aquilo lá. Então, deixa eu ver aqui, ó. Transform, não é? Move. Então, Collider não é. Também não é. Então, tudo bem, mas eu quero pintar isso aqui. Pixel, Shadow, Mesh, textura. Resolução não. Não, material. Create. Tá, vamos pegar isso aqui, material. Vamos ver se isso aqui resolve. Aqui, material novo, mas eu quero aplicar. Eu consigo aplicar isso aqui? Não, tem lugar que eu coloco. Um material novo. Não. Então, vou tentar só mais uma vez aqui. Tampa, terreno.
tem nada referente a isto. Aqui não tem, aqui é de árvore. Visual, física, resolução, não precisa. Lighting. Aqui não é. Vamos procurar mais uma vez aqui. Aqui mudou a forma, tá vendo? Ó? Então, terreno settings. Vamos voltar aqui. Vamos. Eu estava aqui. Aqui tem um new brush. Tá. New brush. Então, não deixa eu fazer nada. Eu escolho isso. O que ele faz? Ele cria algo ali. Aqui. Ah, tem um edit. Não, esse edit aqui não resolve. Um open aqui. Aqui é só o raio do tipo do pincel. E foi selecionado. Tá, mas eu quero que ele seja aplicado de forma direta. Então vamos lá. Estou chegando na solução aqui. Default. Selecionei isso daqui. Ele está utilizando isso como pincel. Então não é isso que eu... Com tipo de pincel. Entendeu? Então essa é a questão aqui. Então vamos voltar aqui ao terreno. Eu não tenho nenhum pincel chapado aqui, deixa eu ver. Eu precisaria de algo. Ó, new brush. Tá, vou pegar isso daqui. Ó. Não, ele tá, não é o que eu quero aqui. Então, não é o que a gente está querendo. Ele está usando a forma disso como textura, tá vendo? Então, se eu vier aqui, ó, e falar para ele criar, né? Paint, vamos lá. Não. Não está pintando como eu queria aqui. Paint, edit, layers, não. New brush, open. Não, ele está usando isso como máscara. Então, não é isso que eu quero. Usando como máscara para fazer o desenho da textura aqui. Vou fazer mais uma pesquisa aqui para ver. Esse unit também, vamos ver a versão, né? Bom, about 2019. Tá, então vamos lá. Unit 2019. Aqui mudou o esquema para poder construir terreno, né?
Por exemplo, criar um terreno layer. Então, ó, clique em Paint. Então, vamos lá. Clicar em Paint. Ok. Paint Texture. Ok, tá certo. E cria um terreno layer. Agora, olha. De terreno layer. Create. Tá, aí. Volto lá. Create. Opa, acho que é isso. Vamos lá agora para ver. Vamos ver. Vou escolher agora. Não, vamos lá. Paint Texture. Selecionei. Selecionar essa também. Não, todas aqui. Tá ficando verde, mas não é o que eu quero ainda. Vamos ver. Ah, tá. Essa é a qualidade do mapa. Então, aqui agora acho que dá. Não, agora sim. Vou aumentar aqui agora, aqui, ó, vamos aumentar o você aqui, parte da o brush aqui, vou aumentar. E aí vem no então tá aqui, ó. Tá explicado. Ok? Lá o nosso personagem. Fica na sombra aqui, tá embaixo. Opa! Agora vamos fazer o seguinte. Vamos recapitular então, tá? Vamos lá no personagem. Vamos afastar um pouco. E vou fazer logo aqui no terreno. Vamos subir um pouco isso. Pode ser aqui, não tem problema. E agora nós vamos vir aqui, tá? E a ideia é fazer o quê? A ideia é, vamos ver aqui o brush, vamos escolher um outro brush aqui, esse, tá? Vamos diminuir o tamanho dele. E menor ainda. Opacidade menor também. Não, ah, eu não achei tão prático, o outro era bem mais prático para poder fazer isso. Agora eu vou colocar aqui, ó. E opa, colocar na frente aqui. E vou pintar isto, tá? E para pintar, no Paint Texture. Agora sim. Vou ter que fazer isso mais vezes para eu poder assimilar, tá? E aqui você pode fazer o seguinte, ó, criar um novo layer. Vou escolher esse daqui, ó. Então agora eu tenho dois, tá vendo? Então, aí tem que vir aqui no... Aí, então ele sai com aquela textura, tá vendo? Ele sai com aquela textura, tá? E agora vamos executar. Então, mesclou as duas aqui, né?
E aqui, vamos chamar o terreno de chão também. Ok? Então, tá aqui, ó, dá para a gente construir algumas coisas já mais interessantes, né? E aqui você tem opções também que você pode, por exemplo, aqui, ó, deixar isso mais smooth, né? Vai fazer com que seja mais leve, tá vendo? Ela vai, não leve não, né? Mais macio, né? Bom, então, recapitulando, né? Você tem que vir aqui, você vai no Paint, aí você cria uma textura nova aqui, né? Vai aqui no Edit Layers, cria um novo, escolhe, eu vou escolher esse aqui, né? Tá? Aí você volta no para criar aqui. Opa, quero outro. Agora sim, tá vendo? Então, estou aplicando aqui, ó. Tá? E setar a altura aqui também. Você pode colocar aqui, ó. Definir a altura, ela vai sim, conforme vai passando, ela vai ampliando, tá vendo? Então, a altura de onde você passa aqui, ó. Tá? Então, dá para criar algumas coisas interessantes aqui. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu queria que na próxima aula que vocês me mostrassem construísse algo em cima dessas explicações que nós tivemos. Ter uma atividade, vou postar no Unity, então só criar um com... O personagem pode ser o meu por enquanto, depois na próxima aula eu faço uma revisão dessa questão do personagem, tá? Então eu queria que vocês criassem um cenário, fizessem alguma coisa aí em cima disso. Pode ser? Confirma para mim, por favor. Oi? Então, legal. Então, olha só. Então, por favor aí, vocês têm uma semana, tá? E isso vai compor o portfólio de vocês depois e vai fazer parte também do certificado, tá? Então, podem usar o meu personagem, tá? Se conseguirem fazer o processo do personagem no Mixamo, não tem problema, pode usar, mas o importante é fazer algo com esse exemplo, tá? Eu utilizei aqui esferas, etc., mas vocês podem estar vendo aí modelos gráficos prontos, né? Tá? E a próxima aula também eu vou estar explicando como utilizar os assets do Unity. Tá? O Unity tem uma loja lá com vários modelos gratuitos, até códigos. Tá? Alguns são vendidos, mas tem muito lá gratuito interessante da gente utilizar. E próxima aula eu vou mostrar isso. Tá? Então, essa semana, deixa uma tarefinha para vocês aí, vou formalizar depois no Teams, então vai aparecer para vocês. Tá? Então, até semana que vem, tá? Aí, conforme for, vou dando aviso se houver alguma modificação, tá? Mas até então, presencial, tá? Quem não puder, sem problema nenhum, vai acompanhar no mesmo horário pelo Teams, tá?
Então, bom final de semana para vocês. Manuel. É pula. Pula mais uma vez. Essa, olha.